No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão impiedoso, Miguel, o mais velho dos trigêmeos por meros minutos, socou o irmão João com uma força que ecoou pela praça vazia. O sangue jorrou do nariz de João, misturando-se ao suor e à poeira da calçada, enquanto Pedro, o terceiro irmão, assistia horrorizado, incapaz de intervir. Aquela briga não era sobre dinheiro ou herança, mas sobre ele, Rafael, o rapaz que havia entrado em suas vidas como um furacão, revelando segredos que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Miguel recuou, ofegante, os olhos flamejantes fixos em João. Você acha que pode roubá-lo de mim? Ele é meu, entendeu? Meu. As palavras saíram como veneno, carregadas de uma possessividade que Miguel mal compreendia. Ele sempre fora o líder dos três, o protetor, o que tomava decisões pela família. Mas agora, aos 25 anos, sentia um vazio que Rafael preenchia de forma inexplicável. Rafael, com seu sorriso fácil e olhos profundos, havia aparecido em uma festa de amigos em comum, em Alfama, e desde então, Miguel não conseguia parar de pensar nele. João limpou o sangue com a manga da camisa, levantando-se devagar. Você é um idiota, Miguel. Ele não é propriedade de ninguém. E se eu te disser que ele me beijou primeiro? A confissão pairou no ar como uma bomba, fazendo Pedro engolir em seco. Pedro, o mais quieto, o observador, sempre soubera que algo estava errado em sua família perfeita. Seus pais, conservadores católicos de uma pequena vila no Alentejo, haviam-se mudado para Lisboa em busca de melhores oportunidades, criando os filhos com rigidez e expectativas altas. Casamento, filhos, tradição, era o mantra repetido em jantares familiares. Mas ali, na praça, os trigêmeos estavam rompendo com tudo isso. A briga começou inocentemente, ou pelo menos era o que Miguel queria acreditar. Rafael era um estudante de artes na Universidade de Lisboa, vindo de uma família liberal do Porto. Ele e Miguel se conheceram em uma exposição de pinturas, onde Rafael elogiou o trabalho de Miguel como arquiteto em ascensão. Conversas profundas sobre sonhos e frustrações levaram a noites longas, caminhadas pelo Tejo, toques sutis que Miguel atribuía à amizade. Mas quando João, o irmão aventureiro que trabalhava como barman em Barro Alto, contou que havia encontrado Rafael em um bar e trocado olhares intensos, o ciúme explodiu. Pedro interveio finalmente, puxando Miguel para longe. Parem com isso. Vocês vão nos destruir. Mamãe e papai nunca vão entender. Seus pais, Maria e António, eram pilares da comunidade portuguesa tradicional. António, um engenheiro aposentado, orgulhava-se dos filhos idênticos, que chamavam atenção por onde passavam. Mas o orgulho viria com condições: sucesso profissional, casamentos heteronormativos. Pedro, que estudava psicologia, via os sinais há anos, a forma como Miguel evitava namoradas, como João flertava com homens disfarçadamente, e como ele mesmo sentia um vazio ao olhar para mulheres. Naquela noite, após a briga, os trigêmeos voltaram para o apartamento compartilhado em Chiado, um lugar apertado mas cheio de memórias. Miguel trancou-se no quarto, remoendo a traição. Como João pôde fazer isso? Rafael é diferente. Ele se deitou na cama, revivendo o momento em que Rafael tocou seu braço, enviando arrepios que ele negava serem atração. Em Portugal, onde a legalização do casamento gay havia ocorrido há anos, a aceitação variava. Na capital, era mais aberta, mas em famílias como a deles, o estigma persistia. João, no sofá da sala, conversava com Pedro. Eu não planejei isso. Rafael apareceu no bar, e nós conversamos. Ele mencionou Miguel, mas havia algo ali. João sempre fora o rebelde, o que desafiava as regras. Mas admitir sentimentos por um homem, isso o aterrorizava. Ele imaginava a reação da mãe, devota da Virgem Maria, ou do pai, que contava piadas homofóbicas em churrascos familiares. Pedro ouvia, o coração acelerado. Ele havia visto Rafael primeiro, em uma aula de arte que frequentava como ouvinte. O rapaz o encantara com sua paixão pela pintura, e Pedro sentiu uma conexão imediata. Mas calou-se, deixando os irmãos agirem. Agora, o conflito escalava, e Pedro se perguntava se sua passividade era covardia ou sabedoria. Dias se passaram em tensão. Miguel marcou um encontro com Rafael em um café à beira-rio. Preciso saber o que está acontecendo, disse Miguel,
as mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Rafael sorriu, confuso. O que você quer dizer? Somos amigos? Não. Mas seus olhos diziam mais. Ele confessou ter sentimentos por Miguel, mas também notara o interesse de João. Vocês são idênticos, mas tão diferentes. É confuso. Miguel sentiu um misto de alívio e pânico. E Pedro? Ele também. Rafael negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Ao voltar para casa, Miguel confrontou os irmãos novamente. Rafael me escolheu. Fim de papo. Mas João riu amargamente. Escolheu. Ele não sabe da metade. A pressão familiar aumentava. A mãe ligou, convidando-os para um almoço de domingo. Tragam namoradas, meninos. Está na hora de pensar em futuro. Os trigêmeos trocaram olhares culpados. Pedro, sentindo o peso, decidiu agir. Ele marcou um encontro secreto com Rafael, alegando discutir sobre Miguel. Mas ali, sob as luzes de Lisboa, Pedro confessou sua própria atração. Eu me sinto perdido. Vocês dois brigam, mas eu também sinto algo. Rafael, surpreso, recuou. Isso é loucura. Vocês são irmãos. A revelação abalou todos. Naquela noite, os trigêmeos se reuniram, forçados a enfrentar a verdade. Miguel, o líder, quebrou primeiro. Eu acho que sou gay. E vocês? Silêncio. João assentiu, lágrimas nos olhos. Pedro, aliviado, confessou o mesmo. Mas a confissão era apenas o começo. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava preconceitos em camadas sociais. Amigos conservadores, vizinhos fofoqueiros, tudo viria à tona. E Rafael? Ele se tornara o catalisador, mas não o prêmio. A confissão dos trigêmeos ecoou no apartamento como um trovão distante, anunciando uma tempestade inevitável. Miguel, ainda processando suas palavras, sentiu um peso sair dos ombros, mas outro, maior, se instalar. Como vamos lidar com isso? Com a família. João, limpando as lágrimas, tentou brincar. Bem, pelo menos não estamos sozinhos nisso. Pedro, o pensador, sugeriu terapia, mas sabia que o caminho seria árduo. Rafael, confuso com as revelações, distanciou-se temporariamente. Preciso de tempo para pensar, disse em uma mensagem para Miguel. Isso deixou os irmãos em um limbo emocional. Miguel mergulhou no trabalho, projetando edifícios que simbolizavam estabilidade, ironicamente oposta à sua vida. João aumentou as noites no bar, flertando abertamente pela primeira vez, testando limites. Pedro, em suas aulas de psicologia, estudava identidades sexuais, encontrando consolo em teorias, mas dor na realidade. O almoço familiar chegou como uma sentença. Na casa dos pais em Sintra, com vistas para as montanhas, Maria serviu bacalhau com um sorriso forçado. Então, meninos, alguma novidade romântica? Antônio, bebendo vinho, riu. Espero que não sejam como aqueles modernos da TV, família tradicional, hein? Os trigêmeos se entreolharam, o estômago revirando. Miguel, como sempre, tomou a frente. Estamos focados no carreira, pai. Mas João, impulsivo, quase explodiu. Pedro o conteve com um olhar. Durante o almoço, conversas sobre vizinhos gays foram levantadas, com comentários depreciativos. Pobres coitados, vivendo em pecado, disse Maria, benzendo-se. Os filhos sentiram facadas no peito. De volta a Lisboa, a tensão explodiu novamente. João confrontou Miguel. Por que não dissemos nada? Somos covardes. Miguel rebateu, você quer destruí-los. Mamãe tem problemas de coração. Pedro mediou, mas internamente lutava com sua própria culpa. Ele começou a sair com um grupo de apoio LGBT em Lisboa, encontrando histórias semelhantes de rejeição familiar. Rafael reapareceu, convidando Miguel para uma conversa. No Parque Eduardo VII, sob árvores verdes, ele admitiu, eu gosto de você, Miguel. Mas seus irmãos? Isso complica tudo. Miguel, vulnerável,
beijou impulsivamente. Foi seu primeiro beijo com um homem, um misto de euforia e terror. Mas João, que os seguira por ciúme, viu tudo. A traição percebida levou a outra briga. João atacou Miguel verbalmente: você o roubou. Eu o vi primeiro no bar. Pedro, tentando acalmar, revelou seu encontro secreto. Eu também falei com ele. Sinto o mesmo. Os três, chocados, perceberam que Rafael era apenas o espelho de suas próprias identidades reprimidas. A sociedade entrava em jogo. Amigos começaram a notar mudanças. Um colega de Miguel no escritório fez piadas homofóbicas, forçando-o a rir forçadamente. João perdeu um turno no bar após furtar com um cliente homem, o chefe alegando imagem do estabelecimento. Pedro, em uma aula, debateu direitos LGBT, mas foi ridicularizado por alunos conservadores. A família notou a distância. Maria ligou para Pedro, o mais próximo dela. O que está acontecendo com vocês? Parecem distantes. Pedro, mentindo, sentiu o peso da duplicidade. Ele decidiu confrontar seus demônios, marcando uma terapia individual. O terapeuta, uma mulher experiente, ajudou a explorar a repressão familiar e societal. Miguel, obcecado por Rafael, ignorava os sinais de esgotamento. Ele planejou um fim de semana romântico em Cascais, mas Rafael hesitou. E seus irmãos? Não posso ser o motivo de divisão. Miguel insistiu, mas no fundo sabia que o problema era maior. João, rebelde, saiu para uma festa gay em Príncipe Real. Lá, experimentou liberdade pela primeira vez, dançando com estranhos. Mas ao voltar, bêbado, confessou aos irmãos: eu beijei um cara. Foi libertador. Miguel sentiu ciúme, não de João, mas da coragem dele. Pedro, inspirado, propôs um pacto: vamos nos apoiar mutuamente. Rafael é secundário. Mas o ciúme persistia. Quando Rafael escolheu Miguel oficialmente, João sentiu traição profunda, levando a uma decisão impulsiva: contar à família sobre si mesmo, sem mencionar os irmãos. A ligação para a mãe foi caótica. Mãe, sou gay. Silêncio, seguido de choro. Como assim? Isso é pecado. Antônio pegou o telefone: você nos envergonha. João desligou, destruído. Os irmãos se uniram pela primeira vez. Miguel e Pedro consolaram João, mas o dano estava feito. A família exigiu uma reunião. A reunião familiar em Sintra foi um campo minado emocional. Maria, com olhos vermelhos, abraçou João ao chegar, mas seu abraço era rígido. Meu filho, o que aconteceu com você? Antônio, carrancudo, sentou à cabeceira da mesa. Miguel e Pedro flanqueavam João, prontos para defender. João explicou calmamente: sempre senti isso, mas neguei por causa de vocês. Maria chorou: a igreja diz que é errado. Vamos rezar por você. Antônio explodiu: isso é influência de Lisboa. Cidade pecaminosa. Miguel interveio: pai, as coisas mudaram. Portugal aceita isso. Mas Antônio rebateu: não na nossa família. Pedro, usando seu conhecimento psicológico, tentou racionalizar: é biológico, não escolha. Mas os pais resistiram, citando tradição e vizinhos. O que dirão os tios? Os primos? A discussão escalou, com acusações de ingratidão. Surpreendentemente, Miguel confessou: eu também sou gay. Silêncio atordoado. Pedro, encorajado, seguiu: e eu? Maria desmaiou dramaticamente, Antônio a socorreu. Ao acordar, ela murmurou: meus 3 filhos. Perdidos. A rejeição inicial foi dolorosa. Antônio ordenou que saíssem: pensem no que fizeram. Os trigêmeos voltaram a Lisboa em silêncio, o laço entre eles fortalecido pela adversidade. Rafael, ao saber, apoiou Miguel: estou aqui por você. Mas o relacionamento sofria com a bagagem familiar. João, magoado pela escolha de Rafael, mergulhou em festas, buscando validação em encontros casuais, mas encontrando vazio. Pedro, o mais resiliente, organizou sessões de terapia em grupo para os 3. Lá, exploraram a dinâmica de trigêmeos, a competição inerente,
a identidade compartilhada que mascarava diferenças sexuais. Sociedade amplificava o drama. Miguel enfrentou discriminação no trabalho, um projeto foi negado sutilmente após rumores. João perdeu o emprego no bar, alegando comportamento inadequado. Pedro, em universidade, lidou com bullying, mas também encontrou aliados em grupos LGBT. A família tentou reconciliação. Maria ligou, chorando: "Eu te amo, mas preciso de tempo." António resistia, mas Maria o convencia a ler sobre o tema. Rafael e Miguel aprofundaram o relacionamento, mas ciúmes de João criavam tensão. Em uma noite, João confrontou Rafael: "Você o escolheu porque ele é o líder." Rafael negou, mas a semente cresceu. Pedro, vendo o risco, mediou: "Não deixem isso nos dividir." Mas João, impulsivo, traiu a confiança, contou a amigos em comum sobre o relacionamento de Miguel, causando fofocas. Miguel, furioso, brigou com João: "Você me expôs." Pedro interveio, mas o dano social foi feito. Amigos se afastaram, família ouviu rumores. Em meio ao caos, os trigêmeos refletiram sobre escolhas. Miguel questionava se valia a pena o preço pela autenticidade. João lutava com a autodestruição. Pedro buscava equilíbrio. Uma virada veio quando Maria visitou Lisboa sozinha. "Eu li livros, falei com um padre progressista. Não entendo tudo, mas vocês são meus filhos." Abraços emocionais seguiram, mas António ainda resistia. Rafael propôs espaço: "Talvez precisemos pausar." Miguel, devastado, concordou, focando na família. João, sentindo culpa, pediu perdão. Os três reconectaram, planejando confrontar o pai juntos. A confrontação com António foi intensa. Em Sintra, os trigêmeos expuseram suas verdades. "Pai, isso é quem somos", disse Miguel. António, teimoso, argumentou com Bíblia e tradição. Mas Maria interveio: "Eles são nossos filhos, António. Amor acima de tudo." Lágrimas fluíram. António admitiu medos: "Temo pelo futuro de vocês. Sociedade é cruel." Pedro explicou avanços em Portugal, como a adoção por casais gays. Lentamente, António amoleceu: "Preciso de tempo, mas não os perderei." A reconciliação familiar trouxe alívio, mas cicatrizes permaneceram. Miguel reconectou com Rafael, mas com cautela. "Vamos devagar", disse. João, buscando redenção, encontrou um novo emprego em um bar LGBT-friendly, florescendo. Pedro formou um grupo de apoio para jovens gays em famílias conservadoras. Mas conflitos internos persistiam. Miguel lutava com culpa por causar a divisão. João com inveja residual. Pedro com o fardo de mediador. Uma traição inesperada veio de Rafael. Em uma festa, ele beijou outro homem, visto por João. João, dividido, contou a Miguel. Não imediatamente, testando lealdade. Miguel descobriu sozinho, confrontando Rafael: "Porquê?" Rafael admitiu: a pressão era demais. Sua família, seus irmãos. A separação foi dolorosa, mas libertadora. Os trigêmeos se uniram novamente. João confessou ter visto, não quis machucá-lo mais. Miguel perdoou, reconhecendo que Rafael era catalisador, não solução. Sociedade testava-os. Um artigo local sobre trigêmeos gays vazou, causando escândalo. Comentários online variavam de apoio ao ódio. Família enfrentou julgamentos de vizinhos. Maria defendeu-os publicamente em uma reunião comunitária: "Meus filhos são corajosos." António, relutante, juntou-se. Pedro, inspirado, escreveu um ensaio sobre identidade, publicado em uma revista. João encontrou um novo amor, um artista como Rafael, mas manteve discreto. Miguel, solteiro, focou em carreira, mas sentiu solidão. Uma reviravolta: Rafael voltou, arrependido. "Errei. Quer tentar?" Miguel hesitou, consultando irmãos. João aconselhou: "Se te faz feliz, vá." Pedro: "Mas priorize-nos." Miguel recusou: "Preciso me encontrar primeiro."
Os trigêmeos cresceram, enfrentando danos, mas emergindo mais fortes. Com o tempo, as feridas cicatrizaram, mas novas surgiram. Miguel, pós-separação, explorou a cena gay de Lisboa, mas com cautela. Encontros casuais o deixavam vazio, e quando dilemas morais, fidelidade versus liberdade. João, em relacionamento novo com Tiago, enfrentou ciúmes familiares. Tiago, de família aberta, contrastava, destacando diferenças. Pedro, solteiro, dedicou-se à advocacia, palestrando sobre saúde mental LGBT. Mas burnout ameaçava. Família evoluiu. António participou de um evento perido com Maria, um passo gigante. Não entendo tudo, mas amo vocês. Sociedade, porém, golpeava. João sofreu assédio verbal em rua, revivendo traumas. Miguel perdeu um cliente homofóbico. Pedro lidou com ameaças online. Unidos, os trigêmeos criaram um podcast sobre experiências, ganhando seguidores. Mas fama trouxe escrutínio. Uma traição veio de dentro. Pedro, estressado, revelou segredos de João em terapia grupal, acidentalmente. João furioso, você me expôs. Conflito escalou, questionando confiança. Miguel mediou, somos família. Erros acontecem. Reconciliação veio com honestidade. Pedro pediu perdão, João aceitou. Rafael reapareceu, amigo agora. Sinto falta da amizade. Miguel aceitou, fechando ciclo. João propôs casamento a Tiago, mas hesitou por família. António surpreendeu, se te faz feliz, filho. Casamento em Lisboa foi emocional, com irmãos como padrinhos. Miguel encontrou humor com um colega, Luís, devagar. Pedro permaneceu solteiro, focado em si. Mas um dilema moral surgiu, um primo jovem confessou ser gay, pedindo conselho. Os trigêmeos debateram, encorajar saída do armário ou cautela. Eles guiaram-no, mas questionaram escolhas passadas. Anos após o caos inicial, os trigêmeos olhavam para trás com mistura de dor e orgulho. Miguel, casado com Luís, construía uma família adotiva, desafiando normas. João e Tiago viajavam, vivendo livremente. Pedro, em relacionamento estável, liderava uma ONG LGBT. Família, transformada, celebrava feriados juntos, com António contando piadas inclusivas. Mas reflexões persistiam. As brigas, traições, danos, valeram a pena. Em uma reunião, Miguel ponderou, pagamos alto, mas ganhamos autenticidade. João, perdemos amigos, mas encontramos nós mesmos. Pedro, a sociedade muda devagar, mas nós aceleramos. O caminho foi cheio de escolhas controversas, confrontos impulsivos, segredos guardados, riscos tomados. No fim, a pergunta paira, foi certo expor a família à verdade, mesmo sabendo o sofrimento inicial, ou a repressão teria sido uma misericórdia maior?